E aí galera, beleza? Bom, fazendo aqui uma indicação sobre transição demográfica com algumas observações. Então, uma primeira observação aqui é considerar que transição demográfica significa uma mudança no comportamento da população a partir das mudanças também das taxas de natalidade e mortalidade. Então, quando a mortalidade e a natalidade são estudadas, a gente entende um crescimento da população, chamado crescimento vegetativo ou natural. Então, há que a gente entender como que as taxas modificaram ao longo do tempo. Então, a gente tem um primeiro momento, ou a primeira fase, deixa eu anotar, destacar aqui, uma primeira fase onde a taxa de natalidade ela é muito alta. Então quer dizer que está nascendo muito. Por outro lado, a taxa de mortalidade ela entra em queda. Então a mortalidade caindo significa que está nascendo demais e está morrendo. Ainda morre muito, mas mostra uma tendência na diminuição da mortalidade. Então isso quer dizer que algum fator influenciou na taxa de mortalidade. Quer dizer que lá no início da primeira fase, opa, deixa eu anotar aqui de novo, volta. Vamos lá de novo. No início da primeira fase, a mortalidade ela era alta, assim como a natalidade era alta. O que significa dizer isso? Nasce muito e morre muito. Se nasce muito e morre muito, o crescimento é baixo. Se o crescimento vegetativo é a diferença entre quanto nasce e quanto morre, se nasce muito e morre muito, cresce pouco. Agora observe que a natalidade, no final dessa primeira fase, ela continua alta. Ou seja, ainda continua nascendo muitas pessoas. O que significa dizer que ainda não teve métodos contraceptivos e ainda não teve a influência de políticas públicas para a diminuição da taxa de natalidade, incentivando a diminuição da natalidade. Agora, a mortalidade na primeira fase ela caiu muito. Que fatores levaram a essa queda da mortalidade tão grande na primeira fase? Então, esses fatores são melhorias na saúde, médico-sanitário, e melhorias nas condições do saneamento, principalmente. Isso fez com que as doenças que levassem a óbito diminuíssem. Então, a primeira fase é marcada pela alta taxa de natalidade e pela queda na mortalidade. Então, quer dizer que está nascendo muito e está morrendo menos. Resultado, a população cresce num ritmo grande. Então, isso é visualizado aqui no gráfico, mostrando um crescimento, deixa eu riscar aqui, mostrando um crescimento nessa curva. Então, a diferença da taxa de natalidade e da mortalidade mostra um crescimento muito alto, um crescimento natural muito alto, que a gente vai chamar de explosão demográfica, somado com a segunda fase. Então, a segunda fase, a natalidade ela ainda é alta, entra em queda, e a mortalidade ela está a um nível ainda também em queda, mas muito baixo. Então, quer dizer que está nascendo muita gente, taxa de natalidade alta ainda, e a mortalidade está caindo drasticamente. As condições de vida melhoraram, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida ficou maior. Então, nascem bastante pessoas e, ao mesmo tempo, as que estão vivas permanecem vivas por mais tempo em função da qualidade de vida, seja por condições médicas, sanitárias, seja por condições econômicas, melhoria na atividade física, conhecimento, tudo isso faz com que as pessoas vivam mais. Resultado, a gente observa um pico daquilo que a gente vai chamar de explosão demográfica. Então a população vai crescer num ritmo acelerado, a população mundial vai crescer muito. Por último, a terceira fase é a fase em que a natalidade cai brutalmente e a mortalidade ainda continua baixa.
quer dizer que agora o número de filhos por mulher está caindo, a fecundidade está diminuindo, a natalidade está caindo. Isso é reflexo de uma mudança no padrão social, econômico, político mais atual, onde há um uso muito grande de preservativos, pílulas anticoncepcionais, a mulher no mercado de trabalho, o custo de vida elevado. Isso faz com que a natalidade caia muito. E, ao mesmo tempo, a qualidade de vida tem aumentado e permanecido alta em vários países, inclusive nos subdesenvolvidos. O resultado é que a mortalidade ela continua pequena. Mas se a natalidade ela é pequena e a mortalidade ela caiu, mas tem um grupo muito grande de idosos, essa mortalidade tende a acontecer com frequência. O resultado é que há um declínio no crescimento natural. Está nascendo, o crescimento da população cresce, mas cresce num ritmo menor. Então isso é a terceira fase. Então o que caracteriza a terceira fase da transição? Natalidade em queda e estabilidade na mortalidade. Hoje a gente está quase observando uma nova alteração nos países mais ricos, onde a mortalidade ela está acelerando e a natalidade está em queda. Então, a mortalidade e a natalidade elas estão quase que se invertendo. Está morrendo muito mais gente do que nascendo. Isso em alguns países europeus com uma estabilidade populacional maior. E isso quer dizer que está acontecendo aqui, nessa quarta fase, a chamada implosão demográfica. A população está diminuindo. Aqui é o pico da chamada explosão demográfica. Aqui está acontecendo uma implosão demográfica, principalmente na Europa. Beleza? Ok.